tudo bom? Você está no Pílulas Veterinárias. Aqui é Letícia Ruiz, professora universitária, e eu estou com vocês aqui numa série falando sobre cadeia epidemiológica. No vídeo passado, eu expliquei a cadeia inteira para vocês, mas eu gostaria de aprofundar cada um dos pontos. E hoje eu vou falar sobre a fonte de infecção, o primeiro elo dessa cadeia. E aí eu já falei para vocês que a fonte de infecção vai ser sempre aquele animal vertebrado que vai hospedar esse agente patogênico, né? O agente causal da doença, o agente etiológico, tudo sinônimo, tá? Então, quando eu falar qualquer um desses nomes, a gente está falando de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, de um parasita, até de um ectoparasita que pode ser o causador de alguma doença ou de alguma infecção nesse hospedeiro, tá? Então, a fonte de infecção vai ser da onde esses agentes etiológicos vão sair para chegar na próxima vítima, e tem todo o caminho lá da cadeia epidemiológica. Mas a gente tem que pensar que não é só do animal doente, porque a gente vai pensar muito, né? A gente é treinado para enxergar o animal doente e a gente esquece do cara assintomático, aquele cara que ainda não está manifestando sinais clínicos ou já deixou de manifestar sinais clínicos porque ele já está melhorando. Então a gente tem animais que estão ainda no período de incubação. Eles vão manifestar sinal clínico daqui 1 ou 2 dias, daqui uma semana, daqui um mês, sei lá qual que é o período de incubação dessa doença. Tem doença que tem período de incubação de meses. E o cara tá lá positivo, eliminando a gente para o meio ambiente. Olha só que bela fonte de infecção invisível que a gente não está enxergando. A gente tem o cara que vai ser assintomático a vida inteira. O sistema imunológico dele consegue segurar, consegue lidar com essa infecção de forma que o agente etiológico não é eliminado do organismo, mas também não consegue produzir lesão nos tecidos, nos órgãos. E aí não tem manifestação do sinal clínico. Mas o agente etiológico pode estar se multiplicando e sendo eliminado pela via de eliminação e contaminando o meio ambiente. Então a gente também não está enxergando esse animal porque ele não tem sinais clínicos. A gente olha para ele e está com cara saudável. E aí vida que segue. Mas ele está ali transmitindo para os seus coleguinhas, né, para os animais com quem ele convive. E você tem os animais também que já estão no período de convalescência, no período de recuperação. Então os animais que já passaram pelos sinais clínicos, já estão melhores, mas eles ainda não eliminaram 100% daquela infecção, talvez nem nunca eliminem, mas eles estão ainda com um quadro que permite a transmissão da doença. E aí você me pergunta, mas Letícia, qual é o agente etiológico que vai ser transmitido no período de incubação? Qual é que sai do animal no período de convalescência? Tem que olhar no livro. Vai lá, procura, pesquisa, para isso que você tem que estudar. Você não vai saber todos de cabeça, mas você vai procurar a história natural da doença, você vai procurar quais são as características biológicas daquele agente e como ele se comporta numa relação hospedeiro-parasita, né, que permita a eliminação do agente mesmo em períodos que o animal está sem sinal clínico. E aí você vai ter que estudar as doenças para saber cada uma delas. Então, a fonte de infecção, a gente está falando sempre do animal vivo, vertebrado, que está eliminando ativamente o agente etiológico. Se esse animal está com a infecção, ele está até doente eventualmente, mas ele não está eliminando o agente etiológico, ele não é fonte de infecção, tá? Ele está doente, mas ele não transmite. Então, ele não é fonte de infecção. Você tem que tratar esse animal, você tem que cuidar dele, mas ele não está transmitindo, mesmo com sinal clínico. Então, o ponto-chave da definição é que é um animal vivo, é vertebrado e ele está eliminando o agente etiológico para poder ser caracterizado como fonte de infecção. Então, a gente tem que raciocinar isso, entender todas essas minúcias, essas pequenas diferenças que a gente encontra nesses animais, sejam eles infectados, doentes, para saber se eles estão transmitindo ou não, porque você vai pensar, de repente, em isolar essa fonte de infecção se ele está transmitindo, né? Se o animal não está transmitindo, você pode tratar dele mesmo sem isolar ele do resto do grupo, do resto do rebanho, do resto dos animais com quem ele convive, porque ele não apresenta um risco naquele momento. Em outras situações, não, ele apresenta altíssimo risco e talvez você tenha até alguma legislação que indique que esse animal não tem cura, que ele não vai parar de ser uma fonte de infecção, que ele tenha que ser sacrificado. E isso é muito, muito triste para o médico veterinário que tem que tomar essa decisão ou que tem que fazer essa indicação, porque ninguém estuda medicina veterinária para matar animais. Todo mundo estuda medicina veterinária para salvar animais.
mas infelizmente, em algumas situações, para a gente salvar a maior parte dos animais, a gente tem que sacrificar alguns poucos para proteger a maior parte da população. Tá? Fica a dica. Fonte de infecção, então, não é só o animal doente. O animal sintomático também pode ser um grande transmissor. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a via de eliminação. Então, se você estiver acompanhando essa série, se inscreve lá no canal para você não perder nenhum vídeo novo, porque a gente ainda vai falar sobre cada um dos elos da cadeia epidemiológica, tá bom? Ficou alguma dúvida de fonte de infecção? Escreve aí para mim se tiver dúvida que eu te mando uma resposta, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!